E aí galera, tudo bem com vocês? Sou a professora Rafaele de Língua Portuguesa do Colégio Concept e hoje nós vamos direcionar nossa aula a respeito dos verbos de locução. O que são os verbos de locução? O que eles fazem? De que maneira eles participam dos nossos atos comunicativos, né? Porque quando nós pensamos em verbos de elocução, quando pensamos em elocução, nós pensamos nesse processo de enunciação que é justamente o ato de fala, né? Esse momento de referência ao nosso processo comunicativo. Então, eles participam muito do discurso direto, por exemplo, quando nós temos os verbos dizer, falar, exclamar, afirmar, explicar, responder, indagar, perguntar. Aí você fica, mas professora, de que maneira? Como assim? Será que eu já vi e não reconheci que eles fazem referência a esse momento da elocução? Perceba, quando eu digo e o cientista afirmou, ou quando, por exemplo, emite a fala, né, do cientista e diz, afirma o cientista, e aí cita o nome dele. No livro de vocês, na página 61, nós temos algumas referências. Pega o teu livro que eu vou pegar o meu aqui, tá? Todos com o livro? Vamos em frente. Então, na página 61, nós temos uma referência sobre os verbos de elocução e começa assim. Leia o fragmento de uma reportagem científica publicada pelo jornalista Ayrton Escobar no jornal O Estado de São Paulo, em 25 de maio de 2018, intitulada Estudo põe mais um dinossauro na pré-história do país. Então, nós vamos ver, né, em meio a esse recorte da reportagem que foi feita, né, sob o título Estudo põe mais um dinossauro na pré-história do país. Então, vou pegar os trechos em que aparecem esses verbos de elocução para que a gente faça realmente a referência a eles e entenda de que maneiras eles vão participar. Então, ele diz assim em meio ao texto, mas com algumas inovações anatômicas na estrutura do crânio, especialmente nos dentes, que sugerem que tinha uma dieta quase 100% herbívora, explica o paleontólogo Flávio Preto, da Universidade Federal de Santa Maria, que descreveu o fóssil para sua tese de doutorado. Então, quando ele diz, explica o paleontólogo, nesse momento eu vou chamar esse verbo de elocução porque ele faz referência à fala desse paleontólogo durante a entrevista. Então, verbos de elocução, eles vão realmente se relacionar a esse ato individual de fala de alguém, né? No caso aqui, diante de uma entrevista, esse recorte da fala do paleontólogo foi com a ajuda de quem? Desse verbo elocutivo, né? E nós temos aqui um segundo exemplo. Estava só esperando alguém para estudá-lo e acabou caindo na minha mão. Comemora Preto. Então, esse verbo também vai fazer referência ao quê? Ao que foi dito por esse paleontólogo, né? Que não deixa de ser um cientista. E na terceira parte, no terceiro exemplo, nós temos Preto explica que todos os saurópodes têm duas características em comum, o gigantismo e o herbivorismo. Não sabemos o que veio primeiro, afirma. Mais uma vez, um verbo fazendo referência, né? Afirma, remetendo ao que ele disse durante a entrevista. Então, fiquemos atentos que esses verbos de elocução, eles são muito importantes mesmo durante esse processo de comunicação, né? Esse ato comunicativo, mediante principalmente nesse gênero aqui que nós vemos, né, como exemplo, nesse recorte aqui da página 61. Então,
Dando sequência a essa anotação, ele fala: nas reportagens científicas, a citação do discurso de especialistas como o professor Flávio Preto, na Universidade Federal de Santa Catarina, dá credibilidade às informações do texto. Estas citações são destacadas por aspas porque remetem à fala do paleontólogo. Então, quando eu vou me relacionar com a fala de alguém, quando eu vou direcionar a fala de alguém, eu tenho que colocar a fala dela em aspas, para representar justamente essa referência no discurso. Então, até porque, como não faz referência ao que eu disse, faz referência ao que outra pessoa disse, então é importante colocar aspas. E ele diz assim: introduzidas ou seguidas pelos verbos de elocução, em destaque no texto. Até porque esses verbos que eu mencionei, explica, comemora, afirma, eles estão realmente em destaque. A gente perceba a influência deles no discurso, né? Então, fica aí a dica, galera. Um beijo para todos. Aproveite esse momento para estudar bastante, resolver as questões. Inclusive, na próxima videoaula nós iremos resolver algumas questões da própria página 61 para assim conseguir sanar algumas dúvidas que possam ter tiradas durante a explanação desse assunto, ok? Até a próxima e